Como iniciou a gravação, sejam todos bem-vindos, né, a esse momento síncrono, esse momento de interação. Boa noite, Janaína. Sintam-se livres para participar, dialogar, tirar dúvida, perguntar, tá bom? Para que não fique nenhum problema, nenhuma dúvida a partir de agora. Eu vou começar a projetar a imagem, tá bom? Para compartilhar a tela aqui da apresentação do PowerPoint, para eu poder mostrar o conteúdo para vocês. O assunto da aula de hoje, como eu falei para vocês, são as expressões numéricas. Muito bem. As expressões numéricas são situações, né, são alternativas matemáticas que nos ajudam bastante, principalmente quando você tem uma situação em que você tem mais de uma operação para ser resolvida ao mesmo tempo. Então, expressões numéricas, o próprio nome já diz, é uma expressão, é algo a ser dito, né? Quando eu falo em língua portuguesa, uma expressão é uma frase, uma expressão é um parágrafo, enfim. No caso da matemática, expressões numéricas são agrupamentos de operações numéricas. Então, quando eu tenho ali uma soma, uma subtração ao mesmo tempo para ser resolvida numa mesma situação, para aquela situação eu posso utilizar uma expressão numérica para sintetizar aquela situação, para a situação ficar mais objetiva, ficar mais clara, ficar mais visível, né? Vislumbrável. Então, expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Eu acho que vocês já viram no YouTube, no Facebook, o pessoal costuma colocar várias expressões numéricas, desafiando a gente a responder. Tem lá, 5 mais 8 vezes 3 menos 4, dá quanto? Aí uns fazem dar um resultado, outros fazem dar outro resultado, enfim. E fica aquele diálogo lá, não, mas eu estou certo, minhas contas estão tudo certas, tal, pá, né? E aí, o problema disso tudo está nessa expressão aqui, ó. Porque tem que respeitar uma determinada ordem. Tem que respeitar algumas regras que são pré-definidas. Essas regras, elas são acordos matemáticos. Existem algumas circunstâncias na matemática que não tem uma explicação, né? Tipo, eu dizer que 2 mais 2 são 4, isso há uma explicação, né? Se eu pegar 2 grãos de arroz e juntar com 2 grãos de arroz, isso vai me dar 4 grãos de arroz. Mas tem algumas situações matemáticas que não são explicadas pela própria matemática. São as chamadas convenções matemáticas. Como a matemática é uma linguagem universal, né, vocês sabem que aqui no Brasil nós falamos a língua portuguesa. Nos Estados Unidos fala inglês. Né? Aqui na Argentina, por exemplo, fala espanhol. Mas no caso da matemática, não. A matemática ela é uma linguagem universal. A mesma conta que eu faço aqui no Brasil tem que ser feita lá nos Estados Unidos, tem que ser feita no Japão, tem que ser feita na Austrália, tem que ser feita em todos os países do mundo. O resultado tem que ser o mesmo. É assim como a música. A música também é uma linguagem universal. Eu acho que vocês já viram, né, numa apresentação de uma orquestra, de uma banda de música, o pessoal... Boa noite, Fabiana. O pessoal tocando, olhando para um papelzinho. Aquele papelzinho chama-se partitura. A partitura, ela fica numa linguagem musical, né? Essa linguagem é a mesma. Uma partitura feita para uma obra musical aqui no Brasil, essa partitura, se utilizada em qualquer país do mundo, qualquer músico vai saber ler. Por quê? Porque a linguagem da música é uma linguagem universal. Assim acontece também com a matemática. A matemática ela vem evoluindo a partir da contribuição da humanidade. Então, são pensadores no mundo inteiro que vão dando contribuições e essas contribuições vão fazendo evoluções contínuas na matemática, né? A cada período, a cada momento histórico, novas descobertas matemáticas são encontradas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Até determinado momento histórico, não muito distante, não muito longe, sei lá, 30, 40 anos atrás, a unidade de medida byte, megabyte, kbyte, gigabyte, terabyte e agora exabyte, né, que são as unidades de medida que são utilizadas
para armazenamento de informação em computador, em celulares. Então, até determinado momento histórico, essa unidade de medida não existia. A partir de um determinado momento histórico é que, depois da descoberta do computador, depois da descoberta desse tipo de armazenamento de informação, desse tipo de contagem, a partir desse momento histórico é que esse tipo de linguagem apareceu. Então isso é mais uma evolução matemática. Então, parece que a matemática é uma ciência estática, né? Uma ciência que parou, mas não, é uma ciência que está em constante evolução e desenvolvimento. Então, para encontrar sempre um mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações serão feitas. Ou seja, já imaginou vários cientistas no mundo desenvolvendo uma ciência, desenvolvendo uma determinada descoberta, e cada um caminhando em caminhos diferentes, em direções diferentes, um jamais conseguiria contribuir com o outro. Então não pode uma descoberta matemática aqui no Brasil, por exemplo, ser diferente de uma descoberta matemática acontecida na Suíça. Né? A linguagem tem que ser a mesma para que os matemáticos possam contribuir uns com os outros. Então, em suma, a linguagem matemática é uma linguagem universal. Tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de expressões numéricas. Vou começar por essa aqui, ó, 25 mais 3 menos 13 mais 42. Então, isso aqui é uma expressão numérica. Observe que nós temos aqui duas somas, né? Uma, duas, e uma subtração. Né? São três operações, três contas para serem realizadas numa mesma situação matemática. Então, isso aqui trazendo para a linguagem coloquial, né? Eu poderia dizer, eu tinha R$ 25, aí saí caminhando e encontrei R$ 3, aí comprei um sorvete por R$ 13, e depois recebi uma dívida de um amigo meu de R$ 42. Com quanto eu fiquei no final? Então, isso é uma expressão numérica, né? É a junção de várias operações matemáticas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, nós temos três operações matemáticas. Ó, que outra aqui, ó. 5 vezes, a partir de agora eu quero apresentar a vocês, eu sei que alguns já sabiam, a esse novo sinal, né? O sinal de vezes é um X. Até hoje a gente utilizou o X. Mas a partir de agora nós vamos usar o ponto como sinal de vezes. Tá bom? E o 2 pontos como sinal de dividir. Por quê? Porque após expressões numéricas nós vamos começar o estudo das equações. E o estudo das equações é o estudo das letras dentro da matemática. E aí, para não confundir a letra X com o sinal de multiplicação, nós vamos abolir, né? Vai deixar de existir esse sinal de X aqui como multiplicação e nós vamos utilizar o ponto. Ponto mesmo, ponto que a gente usa no final de uma expressão de linguagem. No final de uma frase você bota um ponto, né? Pronto, esse ponto ele vai representar a multiplicação. E 2 pontos, um em cima e outro embaixo, uma divisão. Então aqui nós temos uma outra expressão numérica. Ó. Uma expressão numérica que tem 3 contas para fazer. Uma de vezes, uma de dividido e uma de menos. Observe que ainda tem aqui esse negocinho aqui, um de um lado, outro do outro, que eu ainda vou dizer para vocês o que é que isso significa, tá? E por fim, mais uma. Essa aqui é maior, né? Ó. Olha o tamanho da bichona. Ó. Mas não se preocupem, não é porque a expressão numérica é grande que é difícil de resolver. Não. É a mesma coisa. Aquela coisa que eu falei para vocês da conta de dividir. Quem sabe dividir por um número, sabe dividir por 10. Quem sabe fazer uma expressão numérica pequenininha como essa, sabe fazer uma grandona assim. Basta seguir a mesma ordenação, digamos assim. Basta seguir as mesmas regras, tá? Muito bem. Observe a seguinte expressão numérica. Eu vou mostrar uma expressão numérica para vocês bem pequenininha aqui, ó. 8 mais 5 vezes 3. Eu vou fazer essa conta de um jeito aqui, ó. Primeiro eu vou somar 8 mais 5. Ó. 8 mais 5 dá 13. E aí eu repito o vezes 3. Ó. Eu somei o 8 com o 5 e o resultado deu 13. Né? E aí o vezes 3 eu só repeti, eu só coloquei aqui embaixo.
E aí eu fiquei com uma outra conta para fazer aqui, ó. 13 vezes 3 dá 39, certo? Isso é muito comum a gente ver esse tipo de situação no Facebook, tá? No Instagram. Ó, a mesma expressão numérica. 8 mais 5 vezes 3. Só que agora eu vou fazer diferente. Primeiro eu vou fazer essa conta aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15. E 8 mais 15 dá 23. Então observe que essa primeira deu 39. Essa segunda deu 23. Qual das duas está correta? A primeira ou a segunda? Na opinião de vocês, qual das duas está... A primeira ou a segunda? A primeira? Bom, um voto para a primeira, né? Se alguém mais quiser votar, observe, uma coisa que eu quero que vocês observem é que as contas estão certas. Quem quiser fazer as contas aí, pode fazer, ó. 8 mais 5 dá 13. E 13 vezes 3 dá 39. E aqui, 5 vezes 3 dá 15. E 8 mais 15 dá 23. Então, vejam, percebam que as contas estão certas. As contas estão certas, certo? O problema é qual das duas expressões vai estar correta. Qual dos dois resultados vai estar correto? 23 ou 39? Qual dos dois vai estar correto? Né? Bom, eu já vou adiantar para vocês que a resposta correta é 23. A conta correta é essa aqui. Primeiro eu faço 5 vezes 3. Depois é que eu somo com 8. Muito bem, mas por que isso? Por que isso acontece? Porque os matemáticos convencionaram assim. Existe uma ordem a ser seguida nas operações matemáticas, certo? Essa ordem diz o seguinte, ó. Se você tem uma expressão numérica, por maior que ela seja ou por menor que ela seja, se você tem uma expressão numérica que tem adição, subtração, multiplicação, divisão, potências e raízes, primeiro você faz as potências e as raízes. Mas, Plácido, nós não trabalhamos ainda potência e raiz, não se preocupe. Nós não vamos ver ainda expressões numéricas com potência e raiz, senão vamos ver mais para frente. Mas eu já quero adiantar para vocês, para quando nós chegarmos lá em potenciação e radiciação, para que vocês saibam que primeiro você faz as potências e raízes, certo? Depois que você resolver todas as potências e raízes, é que você vai resolver as multiplicações e divisões. E depois das multiplicações e divisões, é que você vai resolver as adições e subtrações. Observe, eu não sei se vocês observaram, que as operações inversas, elas são feitas ao mesmo tempo. Então você tem adição, é o contrário de multiplicação, é a inversa da multiplicação. Aliás, da subtração. Adição é a inversa da subtração. Multiplicação é a inversa da divisão. E potência é o inverso de raiz. Tá certo, vocês não viram ainda potência e raiz. Tudo bem. Mas as outras vocês viram. Então, multiplicação e divisão, primeiro você faz. Depois você faz adição e subtração. Então não esqueça, por último, toda vida é que você vai fazer as somas e as subtrações. Além dessa regra da ordem das operações, tem uma outra regra que diz assim, que as operações devem ser feitas da esquerda para a direita. Então você começa do lado esquerdo, ó, esse é o lado esquerdo, né? Observe aí qual é a sua mão esquerda. Se você é canhoto, a mão esquerda é a que você escreve. Se você é destro, a mão esquerda é a que não presta para nada, né? Só serve mesmo para a gente, sei lá, beber água, né? Quando está escrevendo com a mão direita. Enfim. Então, você começa pelo lado esquerdo e vai no sentido da direita, né? No sentido da direita. Alguma dúvida até aí, pessoal? Eu sei que é muita informação e que vocês vão aprender mesmo na prática, quando a gente estiver utilizando as expressões numéricas. Alguém tem dúvida aí? Não?
Bom, se está todo mundo calado, vida que segue. Então vamos lá. Além As expressões, né? para a resolução das expressões numéricas, exatamente. Essa regra aí, né? Isso. Além da ordem das operações, uma outra coisa que é comum aparecer nas expressões numéricas são sinais de agregação. O que é agregar? Agregar é juntar. Se alguém aí já leu como é, Beatriz, aquele livro que eu gosto? Dom Casmurro, né? Dom Casmurro. Se alguém leu aí Dom Casmurro de Machado de Assis, viu que o livro Dom Casmurro, né? Que foi uma série na Globo, né? A série Dom Casmurro, o livro Dom Casmurro, fala do agregado. O que era o agregado? O agregado era um rapaz que morava lá na casa da Capitu, né? Então ele chegou e ficou lá. Então agregar é juntar. Então são sinais que são utilizados para juntar operações, né? São eles os parênteses, que são esses aqui, os colchetes e as chaves. Tá? Então os parênteses são assim, só umas curvinhas assim, de um lado e do outro. Os colchetes é mais retinho assim, ó. Tal e assim, ó. E as chaves são assim, ó. Os alunos costumam dizer, professor, eu nunca aprendi a fazer uma chave na vida, minha chave fica toda torta, como é que eu faço? Então eu tenho uma solução, né? Você faz o colchete e aí você faz uma bundinha no colchete assim, ó. Vendo? Fica igual a chave. Então não tem mais erro. Ah, não sei fazer chave? Eu faço o colchete e faço uma bundinha no colchete, ó. Então, o colchete virou chave, tá? Isso é para quem tiver dificuldade de fazer esse movimento aqui no lápis, ó. Desce com a curvinha, bota uma bundinha para trás e tal, tá? Muito bem. Então, existe uma ordem também para a solução das operações nos sinais de agregação, né? Tipo, olha essa expressão aí, você tem 5 mais 8 menos 3. Bom, lá naquela última regra que diz assim que você deve resolver sempre da esquerda para a direita, se a gente fosse seguir aquela regra, primeiro nós iríamos fazer 5 mais 8. Mas nesse caso aqui específico, a regra vai mudar. Por quê? Porque primeiro eu tenho que fazer o que está dentro dos parênteses. Então, se eu tenho uma expressão numérica que tem parênteses, colchetes e chaves, então antes de tudo, eu vou resolver o que está nos parênteses. Depois eu vou resolver o que está nos colchetes. E depois eu vou resolver o que está nas chaves. Certo? Claro, dentro dos parênteses, dentro dos colchetes, dentro das chaves, aí eu vou obedecer aquelas outras regras. Primeiro potência e raízes, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. E sempre da esquerda para a direita. Uma outra coisa importante que vocês precisam saber é que esses sinais de agregação, eles vão acontecendo do centro para fora. Então, os colchetes, aliás, os parênteses ficam dentro dos colchetes que ficam dentro das chaves. Tipo, você não pode, por exemplo, colocar parênteses e em seguida colocar chaves. Não, é proibido. Vai para o inferno quem fizer assim, tá bom? Primeiro parênteses. Se eu tiver mais conta, aí eu boto os colchetes. E só por fim é que eu coloco as chaves. A ordem é essa, certo? Então, nesse caso aqui, ó, dessa expressão numérica aqui, 5 mais 8 menos 3, primeiro eu vou resolver 8 menos 3. Por quê? Porque está dentro do parênteses. 8 menos 3 dá 5. E aí, como eu não tenho mais conta dentro do parênteses, aí eu posso tirar o parênteses. E aí eu fico com 5 mais 5. E 5 mais 5 dá 10. Tá vendo como é fácil? Então, a ordem de resolução é primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Do centro para as extremidades, como eu falei para vocês, do centro para fora. E resguardando as regras da ordem das operações, que são aquelas regras que nós vimos anteriormente. Hoje, excepcionalmente, pessoal, após a aula,
Eu vou pegar esse slide que eu estou usando aqui para vocês, vou salvar em PDF e vou colocar no grupo, porque eu sei que muita gente vai ficar com alguma dúvida, né, para resolver a atividade na próxima semana. E aí, caso você não queira ver o vídeo todo novamente, você só vai no slide, na página lá que você vai precisar, né, e aí você tira a sua dúvida, beleza? Então vamos para o que interessa, né? Vamos resolver expressões numéricas. Pegando primeiro essa expressão numérica aqui, ó. Então, a dica que eu dou para vocês é, quando pegar uma expressão numérica, antes de começar a resolvê-la, antes de se empolgar para resolvê-la, pense um pouco. Você vai olhar e você vai pensar, qual conta eu vou fazer primeiro? Então, nesse caso aqui, observe que essa expressão numérica, ela não tem sinal de agregação, ela não tem parênteses. Então, o que é que eu vou... Eu não preciso seguir as regras do sinal de agregação. Eu vou seguir as regras das operações. Então, ela tem aqui uma conta de mais, uma conta de vezes e uma conta de menos. Ora, qual eu faço primeiro? Ora, lá na ordem das operações diz que primeiro você faz multiplicações e divisões. Então, nesse caso aqui, primeiro eu vou fazer a conta de multiplicar. Ó, 7 vezes 12. E o que é que eu vou fazer com essas outras coisas aqui? 8 mais menos 9 igual. Bom, essas outras coisas eu vou repetir. Eu vou só escrever embaixo do mesmo jeito. E no lugar do 7 vezes 12, eu coloco o resultado de 7 vezes 12. E aí é só fazer a conta aqui do lado. Ó. 12 vezes 7, ó, tal. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Então, 7 vezes 12 vai dar 84. Ó. Então, eu peguei 7 vezes 12 e botei o resultado aqui embaixo, 84. E as outras coisas, ó, 8 mais menos 9 igual, eu repeti cada uma na sua posição, certinha. Então, pessoal, para a resolução de expressões numéricas, é preciso de muita organização. Gente desorganizado, bagunceiro, não consegue fazer expressões numéricas, não vai conseguir, tá? Outra coisa é, toda conta que você for fazer, passa um tracinho embaixo, para você saber que conta você fez. Porque lá no final, se o resultado der errado, aí você vai voltando e vai conferindo as contas. Se você errou alguma conta, você vai só continuar dali em diante. Você não precisa apagar a conta toda, a expressão toda, para começar do zero. Muito bem, observe que não tem mais multiplicação nem divisão. Então agora eu vou para as adições e subtrações. E aí eu vou seguir da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Então nesse caso aqui eu tenho 8 mais 84 menos 9. Qual é a conta que eu vou fazer primeiro? É 8 mais 84 ou 84 menos 9? Ora, se é da esquerda para a direita, a conta que eu vou fazer é a primeira conta. 8 mais 84. Ora, 8 mais 84 dá para contar nos dedos, né? 84 mais 8 vai dar 92. E aí eu repito, menos 9 igual. Ó, só faço repetir embaixo. Por fim, eu vou fazer a última conta, né? 92 menos 9. 92 menos 9 vai me dar 83. E aí eu não preciso mais colocar o sinal de igual, por quê? Porque eu já cheguei no resultado. Essa expressão numérica aqui todinha, ela dá igual a 83. Dúvida? Nenhuma dúvida? Ótimo. Vamos para mais uma, ó. Essa aqui já é um pouco maior. Essa aqui já tem divisão, multiplicação, soma, subtração. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, multiplicações e divisões. Então, o que eu disse para vocês. Gente, primeiro, antes de começar a resolver, antes de se empolgar, né? Antes de se empolgar, primeiro analisa. Então, ora, se eu tenho aqui subtração, divisão, soma e multiplicação, primeiro eu faço divisões e multiplicações. Como eu faço da esquerda para a direita, então primeiro eu faço essa divisão aqui, ó. 9 dividido por 3. Aí eu já passo um tracinho embaixo, ó. E aí eu boto o resultado aqui e o resto, 15 menos mais 7 vezes 10,
eu vou repetir, ó. 9 dividido por 3 dá 3, tá aqui o resultado, ó. Pronto. Nessa segunda linha aqui, nessa segunda parcela aqui, eu vou fazer que conta? Ora, primeiro eu faço multiplicações e divisões, então eu vou fazer 7 vezes 10. Ora, 7 vezes 10 são 70. Olha o 70 aqui embaixo. Beleza, Fabiana, certeza. Então, 7 vezes 10 são 70. E o resto das coisas aqui, eu vou só repetir. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho mais multiplicação nem divisão. Agora eu vou para as adições e subtrações. E agora eu vou para quê? Eu vou seguindo da esquerda para a direita, né? Qual é a primeira conta da esquerda que eu tenho aqui? É 15 menos 3. 15 menos 3 dá 12. E aí eu repito mais 70 igual. E agora eu tenho a última conta aqui, ó. 12 mais 70 me dá 82. Ou seja, essa expressão todinha aqui, ela tem como resultado 82. Alguma dúvida, pessoal? Gente? Não. Ótimo. Não, tá de boa. Pois vamos para a próxima. Vamos treinar. Vamos treinar. Ó. Mais expressões numéricas. Opa, olha os parênteses aparecendo, né? Olha os parênteses aparecendo. Então vamos lá. Foi o que eu disse a vocês? Nada de empolgação. Nada de precipitação. Sabe aquela gatinha que a gente encontra na festa e tal, e antes de já chegar pegando e beijando, primeiro você tem que chegar, dar uma baciada, né, assim, jogar uns papos e tal, aí é que depois você vai entrando devagarzinho até você conseguir chamar ela para dançar, enfim, as coisas vão acontecendo gradativamente. Mesma coisa é as meninas, né? Chega, tem um gatinho lá na festa, vacilando e tal. Antes de você chegar e já pular em cima do cara, o cara vai se assustar, né? Oxe, que negócio fácil é esse? Primeiro você tem que, né, dar uma olhada, dar um sinal, enfim. As coisas devem acontecer com calma. Então eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho uma expressão numérica. Eu tenho 5 mais 3 vezes 22, menos 20 mais 3 menos 4. Bom, diz que primeiro eu faço multiplicação e divisão, né? Então, teoricamente, primeiro eu faria 3 vezes 22. Mas, nesse caso, não é assim. Por quê? Porque eu tenho o parênteses. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, primeiro eu vou resolver o que tem dentro dos parênteses. Então, dentro dos parênteses eu tenho 22 menos 20 mais 3. Qual é a conta que eu vou fazer primeiro? 22 menos 20. Por quê? Porque ela aparece primeiro. É da esquerda para a direita. O resto das coisas, tudinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir. Então, eu repito 5 mais 3 vezes, abre parênteses. Eu ainda vou abrir parênteses porque eu ainda tenho mais 3 aqui para resolver. Ó. Abre parênteses, aí eu boto o resultado. 22 menos 20 dá 2. Mais 3, fecha parêntese, menos 4, igual. Pronto. Agora eu vou analisar de novo. Qual é a conta que eu vou fazer? Ora, eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Enquanto eu tiver parênteses, eu não faço outra coisa. Então, primeiro eu vou resolver o 2 mais 3. Opa, 2 mais 3 dá 5. Eu já não preciso mais colocar parênteses. Por quê? Porque eu já fiz a última conta que estava dentro do parênteses. 2 mais 3 dá 5. E o resto das coisas eu repito. Ó, 5 mais 3 vezes 5 menos 4 igual. Agora sim, eu não tenho mais sinal de agregação. Eu não tenho mais parênteses. Então eu vou para a ordem das operações. Ora, se eu tenho multiplicação, soma, subtração, o que eu faço primeiro? Ora, multiplicação. Primeiro eu faço 3 vezes 5. E o resto das coisas? O resto das coisas eu vou repetir embaixo. Então 3 vezes 5 dá 15. E aí eu repito 5 mais 3 vezes 5, 15, menos 4, igual. Não tenho mais multiplicação, não tenho mais divisão, não tenho mais parênteses. Agora eu vou para a ordem das operações. Qual é a conta que aparece primeiro? É a de mais. 5 mais 15 dá 20. E 20 menos 4, 16. Ou seja, essa expressão todinha aqui deu como resultado o número 16. Não é legal demais, não? Tu é doido, homem. É bom demais, ó. Ó outro aqui, ó. Eita, a bicha tá crescendo.
Agora eu já tenho parênteses e colchetes. Muito bem, é isso mesmo. Você vai avançando no conteúdo, Célia, e aos poucos você vai se apropriando, né, da informação. Então, observe o tamanho dessa aqui, ó. 17 menos colchete 5 mais parêntese 16 menos 14, fecha parêntese, mais 8, fecha colchete, menos 2 igual. Bom, qual é a conta que eu vou fazer primeiro aqui? Ora, primeiro eu faço o que está dentro dos parênteses. 16 menos 14. Eu ainda preciso repetir os parênteses? Não. Por quê? Porque só tem uma conta dentro. Se só tem uma conta, acabou a conta, acabou o parênteses. Então, o resto das coisas tudinho eu vou repetir, né? Então, 17 menos abre colchete 5 mais. E aí a conta 16 menos 14 dá 2, ó. Ó o 2 aqui, ó. 16 menos 14 deu 2. Se eu tenho 16 reais e gasto 14, eu fico com 2 reais. Aí mais 8, fecha colchete, menos 2 igual. Pronto. Ainda tem coisa no parênteses para resolver? Não tem. Então, depois dos parênteses, eu vou para os colchetes. Nos colchetes aqui eu tenho duas contas, ó. 5 mais 2 mais 8. Que conta eu faço primeiro? 5 mais 2. O aluno que vai ficando ninja, né, aos poucos, de tanto exercitar, você vai ver que dá para fazer essas 3 contas de uma vez só. Mas por enquanto vamos devagarzinho, tá? Fazendo uma de cada vez, para não ter perigo de errar. Então eu vou resolver. 5 mais 2, 7. E o resto eu repito, ó, 17 menos 7 mais 8, ó, ainda tem um 8 aqui no colchete. Abre e fecha colchete, menos 2 igual. Agora eu vou fazer o quê? A última conta do colchete. 7 mais 8. Ora, 7 mais 8 dá 15. E eu não preciso... Oi. Mas se quiser, pode fazer? Pode. Desde que você saiba o que está fazendo. Aqui, nesse caso aqui em particular, eu poderia fazer 5 mais 2 mais 8. Daria 15 do mesmo jeito aqui no final. Ou seja, eu ia avançar uma etapa, né? Essa parcela eu não iria escrever. Mas a regra da continha tem que ser assim, como você está fazendo. Mas daria certo também, né? Eu fazer direto. Mas é bom você deixar para avançar assim, fazer as coisas mais rápido, quando você estiver de fato entendendo tudo. Aí você vai ver que dá para fazer algumas contas de uma vez só, tá? No final da aula de hoje eu já vou mostrar algumas situações que você vai fazer 2 contas de uma vez, 3 contas de uma vez, mas são situações excepcionais. Por enquanto, no começo, você vai fazendo uma de cada vez, que aí não tem perigo de você errar, tá bom? Pronto. Agora eu não tenho mais parênteses, eu não tenho mais colchetes, eu só tenho conta. Aí eu vou fazendo da esquerda para a direita, ó. Primeiro eu faço 17 menos 15. 17 menos 15 dá 2. Menos 2, que eu vou repetir, ó, esse 2 aqui para baixo, né? Ó. E aí 2 menos 2 dá 0. Ou seja, essa expressão deste tamanhão dá 0 no final. Vê não? Que legal? Dúvidas ou eu posso ir para a próxima? Não, tá de boa. Pois vamos para mais uma, ó. Olha o tamanho da bichona. Eita, menino. Cada hora que passa, a bicha vai ficando maior, né? Observe, agora nós temos parênteses, colchete, chave, divisão, adição, subtração, tem tudo. Essa expressão numérica tem tudo. Tudo o que precisa. Muito bem. Primeiro de tudo, eu vou resolver o que está nos parênteses. Então, ó, tem um monte de conta aqui, ó. Um monte de conta. Mas a primeira que eu vou fazer é essa, ó, é 5 mais 2. O resto das coisas, eu não faço nada, eu vou só repetir. O resto das coisas eu vou só repetir. Então eu repito, ó, 48 dividido, chaves, 20 mais colchete, 86, menos 10, vezes... Aí o resultado, 5 mais 2, 7, ó. Essa conta 5 mais 2, eu vou colocar entre o 10 e o 8, do mesmo jeito que está o 5 mais 2. Então, 5 mais 2, 7. Aí, menos 8, fecha colchete, menos 22, fecha chave, igual. Pronto. Ainda tem parênteses? Não.
não tem parênteses. Então eu vou para quem? Eu vou para os colchetes. Aí eu vou com calma, pensando. Aqui nos colchetes eu tenho o quê? Eu tenho 86 menos 10 vezes 7 menos 8. O colchete está aqui, ó. Um colchete aqui, ó, o outro colchete aqui, ó, né? Então, dentro dos colchetes, eu tenho 86 menos 10 vezes 7 menos 8. Qual a conta que eu faço aqui nesse caso? Primeiro eu vou fazer 10 vezes 7. Por quê? Porque multiplicação e divisão é feito antes de subtração. Então, multiplicação vem antes de subtração. E o resto das coisas, tudinho aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir. Então, 48 dividido, abre chave, 20 mais colchete. Eu ainda vou repetir o colchete, porque ainda tem conta para fazer, né? E aí eu faço 10 vezes 7, 70. Menos 8, fecha colchete, menos 22, fecha chave, igual. Para onde eu vou? Ainda vou para dentro dos colchetes, onde tem colchete. Então, primeiro eu faço o que está no colchete. Então, eu não tenho mais multiplicação nem divisão no colchete. Então, eu vou fazer as contas na ordem que elas aparecem. Então, primeiro eu vou fazer 86 menos 70. E o resto das coisas, tudinho, o que é que eu vou fazer? Repetir, sempre repetir. 48 dividido, chave, 20, mais 86 menos 70, 16. Menos 8, fecha colchete, menos 22, fecha chave, igual. Terminando os colchetes, eu ainda tenho uma última conta para fazer aqui, ó. 16 menos 8. Vamos lá, repete tudo. 48 dividido, chave, mais 20, mais 16 menos 8 dá 8. Menos 22, fecha chave igual. Pronto. Por fim, eu tenho as chaves. Eu já não tenho mais parênteses, eu já não tenho mais colchete. Por que que eu não repeti o colchete de novo aqui, ó? O colchete tá aqui e tá aqui, né, ó? Por que que eu não repeti ele aqui embaixo, né, ó? Por que que eu não repeti o colchete aqui e aqui? Porque a última conta do colchete era 16 menos 8. Se a última conta do colchete era 16 menos 8, acabou, se eu não tenho mais conta para fazer no colchete. E aí eu vou para a chave, né? Na chave aqui eu tenho 20 mais 8 menos 22. Observe que eu não tenho multiplicação nem divisão. Então eu vou fazendo as contas na ordem que elas aparecem. Primeiro eu faço 20 mais 8. 20 mais 8 dá 28. Ainda tem menos 22 dentro da chave, por isso que eu ainda repeti. Só que agora é a última conta da chave, né? 28 menos 22. 28 menos 22 dá 6. E aí eu não preciso mais repetir a chave porque era a última conta. E por fim, eu tenho 48 dividido por 6, que dá 8. Ou seja, essa expressão zona bem grandona aqui deu como resultado o número 8, tá? Uma dica que vocês podem usar, né, é contar a quantidade de linhas. Observe quantas contas essa expressão tem. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contas, né? Ó. Ela tem uma divisão, ela tem uma multiplicação, 2 adições e 3 subtrações. Então, ela tem 7 contas. Isso significa dizer que eu vou ter 7 linhas abaixo. Ó. 1, vendo? Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, se eu não fizer mais de uma conta de uma vez, a quantidade de linhas que eu vou descer na minha expressão tem que ser a mesma quantidade de contas que eu tenho na expressão. Beleza? Alguma dúvida aí? Estão calados? É porque não tem dúvida. Vamos para a próxima. Olhe mais uma aqui, ó. Essa aqui já tem, ó, parênteses separados. E agora, significa dizer o quê? Que a gente já está avançando um pouco, né?
eu aconselho inicialmente vocês fazerem desse jeito, uma conta de cada vez. Mas como eu disse a uma coleguinha que perguntou aí no início, eu vou mostrar situações em que você pode fazer mais de uma conta de uma vez. Tipo, olha essa expressão aqui, ó. Você tem dois parênteses aqui, ó. Dois parênteses aqui, ó. Eu tenho parêntese aqui e aqui. E eu tenho parêntese aqui e aqui. Então, esses parênteses aqui, eles estão agregando essas operações. Este parênteses aqui, ele também está agregando essas operações. Então, significa dizer que o que eu fizer nesse parêntese aqui está separado do que eu faço nesse parêntese aqui. Então, o que eu faço aqui não interfere no que eu faço aqui. Portanto, eu posso fazer de forma concomitante. Se tiver parênteses separados, eu posso fazer as contas de uma vez só, nos parênteses separados, certo? Claro, isso deixem para fazer mais para frente, quando vocês tiverem ninja mesmo nas operações. Outra coisa, observe que eu tenho aqui duas multiplicações, uma aqui e outra aqui, separada pelo sinal de menos. Então, primeiro eu faço as multiplicações. Ora, então eu posso fazer essas duas multiplicações de uma vez, porque a multiplicação do lado de cá não vai interferir na multiplicação do lado de lá, porque eu tenho um sinal de menos aqui no meio. Ora, se o sinal de menos fica por último, não tem problema de eu fazer as multiplicações ao mesmo tempo, tá? Então, isso aqui é para quem já é mais ninja, tá bom? Mas eu preciso mostrar para vocês que é possível. Então, eu vou fazer 3 contas de uma vez, ó. Vou fazer essa multiplicação, vou fazer essa multiplicação e vou fazer essa multiplicação. Todas de uma vez. Então, eu vou repetir o resto, ó. E essa multiplicação aqui, 8 vezes 6, dá 48. Essa multiplicação aqui, 2 vezes 9, dá 18. E essa multiplicação aqui, 19 vezes 3, dá 57. 57, 18 e 48. Tá? Mas, repito, só faça isso o aluno que tiver segurança do que está fazendo. Quem está vendo expressão numérica pela primeira vez, primeiro vai fazer essa multiplicação, repete o resto. Depois faz essa multiplicação, repete o resto. Depois faz essa multiplicação, repete o resto. Depois faz o que sobrou nesse parênteses, repete o resto. Depois o desse, repete o resto. Viu? Que é para não ter perigo de errar. Agora observe que eu tenho duas subtrações em parênteses distintos, ó. Então eu posso fazer as duas de uma vez. 48 menos 18 dá 30. E 57 menos 37 dá 20. Pronto. Já eliminei todos os parênteses, ó. Não preciso mais repetir parênteses. Agora eu vou para os colchetes. Ora, nos colchetes aqui eu tenho uma multiplicação, uma soma e uma subtração. Primeiro eu faço a multiplicação. 5 vezes 3 dá 15. Agora eu vou fazer a soma. 15 mais 30 dá 45. Agora eu vou seguir o que eu fazia anteriormente, ó. Agora eu tenho uma subtração. 45 menos 20 dá 25. E aí o colchete se acaba. Por quê? Porque foi a última conta que tinha no colchete. Só sobrou a chave. 2 vezes 25, ó, que vai dar 50. E por fim, 180 mais 50, que vai dar 230. Ou seja, essa expressão numérica que ela tem como resultado 230. Mais uma, ó. Essa eu tenho 3 parênteses separados. Então eu posso fazer o desse parêntese aqui. Eu posso fazer o desse parêntese aqui, ó. Eu posso fazer o desse parêntese aqui e posso fazer o desse aqui ao mesmo tempo. Por quê? Porque o que eu faço nesse parêntese aqui não vai interferir no que eu faço aqui e não vai interferir no que eu faço aqui. Certo? Muito bem. Outra coisa que eu posso fazer é essas duas contas de multiplicar aqui de uma vez, ó. Por quê? Porque eu tenho um sinal de menos aqui no meio, né? Esse sinal de menos, ele vai separar as duas contas de multiplicar.
Aí tem essa conta aqui e essa conta aqui. Então tem 4 contas que eu vou fazer de uma vez só. Então aqui, ó, fazendo essa conta aqui, ó. 3 vezes 4 dá 12. Essa conta aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10. Essa conta aqui, ó, 4 menos 2 dá 2. E essa conta aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. Agora eu vou para onde? Eu vou resolver o parênteses aqui, ó. 12 menos 10. Mas eu tenho essa conta de multiplicar que está separadinha aqui, ó. Pelo sinal de mais e pelo de menos, que eu posso fazer também. Então aí eu tenho 12 menos 10 dá 2. E 3 vezes 2 dá 6 aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho o cochete para resolver aqui, ó. Eu não tenho mais parênteses porque era a última conta do parênteses, ó. Então 6 vezes 2 do cochete dá 12, repete o resto. 12 menos 4 dá 8 e eu já não boto mais cochete porque foi a última conta do cochete. 8 mais 6 dá 14 e 14 menos 5 dá 9. Ok? Essa expressão numérica todinha vai dar 9 como resultado. E por fim, nós encerramos todas as nossas expressões numéricas que nós tínhamos para trabalhar hoje. Vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Não, deu para entender. Deu para entender? Tá ok. Tá ok. Pronto. Pois então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar a aula, vou disponibilizar a aula para vocês no grupo, para quando vocês forem fazer a atividade da próxima semana, se tiver alguma dúvida, vocês tiram essa dúvida, revendo a aula. Eu vou também pegar esse slide todinho e vou gravar um PDF, vou exportar em PDF, vou mandar o PDF também no grupo, porque eu sei que expressão numérica em algumas situações pode realmente dar alguma dificuldade, tá bom? E aí vocês vão tirar todas as dúvidas e vocês não vão sentir nenhuma dificuldade, tá bom? Pois valeu, galera. Foi boa. A gente se vê na nossa próxima videoaula, tá? Tchau para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.